Episódio 6 de The Last of Us, a série. Já estamos chegando na reta final dessa história, que tá indo um pouquinho mais rápido do que a gente tinha imaginado no começo, mas finalmente chegamos num ponto super importante, que é a cidade de Jackson, Tommy e um final bem impactante. Bora comentar sobre tudo isso. Olá, eu sou a Gabi Xavier. Eu sou o André Fenrir. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Tempo comentando The Last of Us, a série da HBO, que tá agradando pra caramba, inclusive nós dois, e chegamos aqui em mais um episódio que apresentou algumas liberdades de adaptação, tá seguindo o mesmo fluxo de diferenças, mudanças e escolhas ao longo do que a gente já acompanhou nos outros episódios, e terminou com um ponto assim bem impactante mesmo, né? Com o Joel sangrando de uma forma diferente do jogo, mas também muito perigosa, e deixou um momento de apreensão pra quem não sabe o que vem por aí. O episódio começa, talvez, com a pior cena do último episódio, que é a morte dos dois irmãos, né? Logo após o flashback, a gente vê ali que se passaram 3 meses. E diferente do jogo, que nessa parte eles estão no outono, a série já puxou pro inverno. E eles estão ali numa cabana de idosos, tentando descobrir onde eles estão, porque o Joel sabe mais ou menos onde eles estão ali, mas ele não sabe com exatidão o ponto, então eles precisam se localizar. Então o Joel acaba rendendo a senhorinha e depois o marido dela. Inclusive são dois personagens super simpáticos que não tem no jogo, é muito engraçado, eles tirando sarro e tal, e eles falam que eles estão vivendo ali, que aparentemente é um lugar super isolado, desde muito antes de acontecer a pandemia, né? Então eles não têm, na verdade, as informações que o Joel tava procurando. Nunca ouviu falar de Tommy, nem de vagalumes, fora os bichinhos brilhantes. E eles simplesmente sabem que tá acontecendo o apocalipse lá de infectados, mas eles estão isolados, então eles não têm mais informações pra dar, pra além de rumores sobre um rio ali perto, sobre onde eles estão no mapa, e dá pra ver que eles não têm nenhum instinto de sobrevivência, pelo menos não a velhinha, porque eles chegam e ela não usou arma nenhuma, porque tava ali na parede, então deu tempo, e também não atacaram ela fez sopinha, a Ellie tava lá escondida, mas também já vem descendo quando o senhor chega, já desiste de Estilo atacar Frank. os dois. Exato! Assim, porque o episódio, ele começa mais morno. É legal que a gente tenha esse momento que abre com um pouquinho mais de risada, porque depois a gente vai entrar num outro patamar um pouquinho mais dramático, pra ir aprofundar e ficar mais tenso no final. E eu acho muito interessante ver... Tá pesado? Mas não tem jeito. Eu particularmente achei muito interessante ver essa visão de duas pessoas que vivem isoladas desde muito antes do apocalipse, digamos assim. A gente não tem isso no jogo, né? E é uma visão completamente diferente. Basicamente não mudaram muita coisa do jeito que eles viviam. E é legal pra gente ver de novo o papel da série, né? O alarme parou de tocar, trazendo diferentes experiências e percepções dentro dessa realidade depois do Cordyceps. Porque no jogo é muito flat, pelo menos na primeira parte, você tem muitos ali sobreviventes que são mais ou menos no mesmo patamar. Quem tá ali vivo tem a mesma pegada, a mesma força, habilidade, uma história semelhante. Esses dois estão ali de boa, vivendo, caçando, os dois sozinhos. Ela até fala, eu nunca nem quis estar aqui. Então assim, casaram, foram pra lá e ali continuaram. É diferente. Traz esse clima um pouquinho mais descontraído, legal. Eu concordo. A série vem acertando muito nisso de mostrar tipos de pessoas diferentes, não só, igual você falou, como é no jogo, muito flat, as pessoas muito parecidas, todos sobreviventes, procurando mantimentos. Eu gostei deles terem colocado o Henry do último episódio como um sobrevivente que não sabe atirar, sabe? É, nem todo mundo vai necessariamente ser Exatamente. bonzão de luta e tudo mais. Se você for uma pessoa que sobrevive ao modo Joel, sim, você precisa ser bom nisso, mas existem outros que vão sobreviver porque tem lábia, porque sabem se esconder, porque sabem fazer trocas, porque sabem enganar os outros. Tem vários tipos de sobrevivência, porque se isolam num canto do mundo realmente isolado. A galera comentou aqui no vídeo, Lincoln era isolado, onde estava o Frank e o Bill. Não, esse local é mais isolado, né? Então tem vários tipos de percepções, e eu acho legal que a série trabalhe esses pontos sem tomar tanto tempo de tela. Também mostrou, interessante, que a Ellie tá mais atirada, assim, tá mais confortável com as situações. Ele fala, não desce não, e ela já desce, ela tira sarro de um e de outro. Ele e ela já estão ali com um pouquinho mais de entrosamento, são 3 meses que a gente não assistiu, então naturalmente eles tiveram ali uma certa convivência, há mais diálogo, ela se mostra muito mais dependente dele desde o início até o final. Exatamente. E isso é muito legal deles estarem construindo. E o que o casal de idosos, além de mostrar a localização exata... Da sopinha.
Pra eles saberem exatamente onde eles estão, eles falam que tem o Rio da Morte, eles não iriam de jeito nenhum, porque tem corpos, um pessoal lá deixa corpos pelo caminho. Então falam que é pra eles darem a volta, meia volta e voltar de onde vieram, né? Só que o rio fica no caminho do oeste, que diferente do jogo, que o Joel tá muito claramente indo em direção a Jackson, que é a cidade que a gente conheceu nesse episódio, na série ele não faz ideia de onde o Tommy está, ele tá tentando achar o Tommy, tá procurando meio sem rumo e ele não pode sair da sua reta se ele não sabe exatamente pra onde ele tem que ir. Então eles vão ter que passar pelo Rio da Morte. E assim, eles vão. Só que a Ellie que fala, não tô com medo de Rio da Morte, a senhora vê que o Joel ficou um pouquinho ali afetado. E isso é bem trabalhado e verbalizado nesse episódio, que é o medo do Joel de perder alguma coisa de novo, de falhar de novo. E por isso que ele tá tendo essas crises de ansiedade, crises de pânico. Estão mostrando muito as falhas, né, do Joel psicologicamente, fisicamente. Mostra que ele é humano, né? Que ele não é aquela pessoa invencível, que ele falha. Ele se sente culpado porque ele dependeu da Ellie pra sobreviver no momento que ela precisou matar outra pessoa pela idade que ela tem. Então, assim, a série tá trabalhando muito isso dele, né? Ele se sentindo um fracasso, ele estando preocupado o tempo todo. E não sendo infalível. Eu acho que isso é importante pra esse universo. Ninguém é infalível, nem o Joel é infalível. Então ele tendo essas crises, e nesse momento quando eles estão saindo e ele tem essa sensação, fala pra ele, eu tô só passando um pouquinho mal aqui, ela também mostra a preocupação com ele e a preocupação de ficar sem ele. Ela dizendo, não acontece nada aí não, porque sem você eu não sei nem pra onde que eu vou. Eu não sei o que eu faço. Então, isso já tá fazendo um foreshadow do que vai ser o desespero dela lá na metade do episódio, de ficar sem o Joel. Não é só um vínculo de, sozinho eu não vivo bem, eu não sobrevivo, porque nesse episódio a gente vê que ela também já tá aprendendo ali as manhas. Na verdade, é um vínculo emocional que ela tá construindo com ele, que ele também tá construindo com ela, mesmo sem ali perceber. Sem perceber muito, né? Durante a noite, quando eles estão descansando, aí ele questiona o que o Joel gostaria de ser ou fazer após... Antes ela fala assim, se tudo der certo, é sangue, verdade. não sei o quê, o que nós faríamos? Ele, nós? Aí ela, não, tá, você. Então assim, ela já tá pensando mais no coletivo e ele tá, né, dando pra trás. Ele fala que gostaria de viver num campo, criando ovelhas, porque ovelhas são quietas, não fazem barulho. E obedecem. Aí ela, tá, entendi a indireta, Joe, entendi. E ela comenta a primeira vez na série que gostaria de ser astronauta, né? Então a gente tem o primeiro contato ali sobre essa paixão dela pelo espaço. E é legal que na série eles falam, eu morava lá no campo lá de escola militar e ela só tinha o céu pra olhar e ela ficava pensando naquilo. Ela cita, acho que é Sally Ride, eu não conheço a astronauta, mas é quem ela tinha como assim, uma figura que ela super admirava. Sim. E então são sonhos bem, né, opostos. Ele aqui na Terra, na fazenda, isolado, e ela nas estrelas. E é nessa hora também que ela se abre pro Joel e fala sobre a questão do sangue que ela passou ali no Sam, no desespero. Ela sabia que aquilo não funcionaria, mas foi meio que uma uma esperança. Eu acho que é tudo que ela poderia fazer no momento, né? É o que estava ao alcance dela e ela aí, tentou. E aí mostra a preocupação dela e a dúvida nessa hora se realmente ela vai conseguir evitar que esse tipo de coisa aconteça com outras pessoas. Tanto que o Joe vira e fala, olha, a Marlene, ela não falaria isso à toa. Se ela disse que você é importante, é porque ela tem uma noção realmente de como eles podem fazer acontecer. E na manhã seguinte a gente vê uma coisa muito interessante nessa parte, que a Ellie já tá tendo capacidade de fazer ronda, de tomar conta, que provavelmente foi ensinado pra ela nesses 3 meses que se passaram. E principalmente que ela tá tendo de novo a autonomia de decidir. Ele não acordou? Então ela vai e faz tudo. Ela disse, eu sou nata nisso, sabe? Eu consigo me virar. Ele até fala, não, mas eu tenho que cuidar de você. Ela fala, então você acorde pra cuidar. Então isso mostra que além do apego, além do vínculo, além da interação para um conversar um pouquinho mais com o outro, a Ellie também tá conseguindo ali tomar mais decisões. A gente tá ganhando mais autonomia, ela tá mostrando que é completamente capaz de fazer certas coisas. Ela não é ali a carga indefesa, isso já passou, já tá pra trás há muito tempo. A gente até comentou, né, vendo isso aqui em off, que no jogo é diferente. A Ellie, até por gameplay de novo, tá? Porque você tem momento com um ou outro personagem, então isso tem que acontecer. Ela é muito mais, assim, muito de mais atirar. capaz, ela assim, tem mais ação no sentido de matou um, depois desse vem mais 30. Não tem muita questão. Aqui ela não tem esse momento, até porque a série, e o Neil Druckmann já falou isso verbalmente, né, várias e várias vezes, então ele é muito oral sobre isso, que a série é sobre pessoas, não é sobre ação, não é sobre infectados, então eles realmente
reduziram muito dessa ação. Então a Ellie na série, ela não é essa Ellie do jogo tão mais ativa, mas aqui e ali eles inserem esses momentos pra dizer que ela tá sabendo se desenvolver e sendo mais capaz nesse universo. Pra gente não ter ali na frente uma virada de chave brusca, que mais pra frente do nada virou a chave e ela se transforma numa super matadora, extremamente capaz e atlética e etc, né? Isso tá sendo aos poucos ali, de uma forma sutil, digamos assim. Dentro, assim, do ambiente da série, não comparando com qualquer coisa do jogo, faz muito sentido. Tá sendo, assim, orgânico. Ela vai crescendo e se desenvolvendo aos poucos, né? Nesse mesmo episódio mais à frente, porque ela pede pra ele nesse episódio antes pra ensinar ela a caçar. No que ele ainda tá meio reticente de colocar a arma na mão dela, ensinar e tudo. Mais pra frente, ele vai fazer isso. Então, tem coisas que a gente não vê, que ficaram em off, como isso dela aprender a seguir os processos ali de ronda, de vigia, não sei o quê, mas algumas coisinhas eles vão mostrando. Gente, uma coisa interessante que, assim, é só easter egg, além de um momento de interação com eles, é que eles passam por uma represa, que é uma cena muito semelhante ao que tem no jogo, que a Ellie pergunta como funciona, o Joe fala, sei lá, não sei, só fazia energia isso. E assim, não é que seja muito importante, mas é interessante porque dentro desse episódio que tiveram até que bastantes, assim, mudanças, escolhas de construção de ambiente, de falas e algumas dinâmicas e cenas novas como no começo, aqui foi mais um fanservicezinho de coisa bem semelhante com o que tinha no game. E aí eles finalmente atravessam o Rio da Morte, que de morte não tem nada, tá limpo, tudo lindo. Lindíssimo rio. Sem infectados, sem corpos, sem nada. E depois de atravessar, eles são abordados por um grupo de pessoas. E o Joe, mais uma vez, tem a crise de ansiedade porque ele se sente impotente. Ele trava. E realmente ele não tem o que fazer ali, né? Se eles decidissem matar os dois, matar ela e fazer qualquer coisa, ele não tinha muito o que fazer. Então eles acabam passando por uma revista, digamos assim. Um cachorro. Do cachorro. Surpreendentemente, ele não acha nada na Ellie, né? Ele não sente o tal cheiro de infectado que deveria estar nela. E é interessante porque, assim, quando eu tava assistindo, eu pensei, ele realmente não pode fazer nada. Antes de ver ele se questionando sobre ter congelado, eu pensava, o que ele pode fazer? Nada, mas ele se culpa de não ter tentado, ele se culpa de não ter conseguido pensar em algo. Ele não racionalizou que ele não tinha o que fazer, ele travou porque ele não conseguia. Então é diferente, ele travou de pânico, ele não travou porque ele raciocinou e disse, se eu me mexer... Não, se atacassem a ele provavelmente com o cachorro, ele nem estava pronto para revidar de alguma forma. Ele realmente teve de novo essa crise que estava fazendo ele não conseguir ser o que ele era, como ele disse 5 anos antes. Eu acredito que ele já tenha, na minha opinião pelo menos, interpretando o personagem até que nesse ponto da história, ele tem a preocupação que ela é super importante por conta da cura e tudo mais, né? Ele fala que ele fez a promessa no leito de morte. Sim, apesar de ele não verbalizar tanto isso quanto no jogo ele verbaliza muito mais que ela não pode se colocar em perigo, que ela sabe o quanto é valiosa a vida dela, né? Por conta da cura. Ao meu ver, ele enxerga dessa forma além da promessa que ele fez. E ele já tá tendo ali inconscientemente um vínculo, um apego muito grande com ela. Que eu acho que ele só se dá conta mais na série ao fim do episódio. Exatamente. Que é quando ele claramente se abre mais pra ela. Acaba que essas pessoas são de Jackson, a cidade que o irmão dele tava, ele não sabia até então, tá? É diferente do jogo. De novo, no jogo ele tava falando de ir pra Jackson, encontrar o Tommy, tinha brigado com o Tommy, são contextos diferentes mesmo. E até a construção de Jackson é bem assim outra. Quem reconhece, quem pergunta ali quem é aquele cara e acaba deixando na série que eles sejam levados com vida pra Jackson é a Maria, que a gente descobre que é a mulher do Tommy ali naquela cidade, então que a gente vê Ellie e Joe chegando em Jackson, que não tem nada a ver com o cenário de Jackson no primeiro jogo. Jackson da série é uma comunidade com eletricidade, tudo comunista. Tudo bem organizada, comunista, como diz a Maria. A gente vê ali que ela se parece a Jackson do segundo jogo. As luzezinhas é muito parecido. Essa cidade, eles deram pequenas justificativas pra ela existir da forma que ela existia. Quando eles chegam, a Maria já começa a explicar como que eles fizeram. Parada dos corpos lá. Eles realmente, quando alguém vinha invadir, tentar invadir, chegava uma colônia de infectados que mesmo super isolados, muito mais do que Lincoln lá, eles estavam ainda recebendo aqui e ali infectados, chegando em colônias, inclusive, não só isoladamente. Quando isso acontecia, matavam, jogavam no rio, porque o rumor é bom pra eles. Eles deixavam os corpos à mostra justamente como sinal de aviso, né? Tanto que os velhinhos não sabiam o que tinham, mas sabiam que, tipo, é perigoso, não vai lá não. E ela comenta que a má reputação às vezes é bom, né?
Porque eles não são pessoas ruins, mas melhor que pensem que são. Sim, porque assim sim, com evita certeza. que as pessoas tentem invadir o tempo todo. E realmente, na série, o Tommy não pôde mandar sinais ali mais de rádio pro Joe, porque eles não podiam sequer ficar mandando sinais. Então, assim, a série, na verdade, ela, pra mim, reforçou muito mais o que a gente criticou no episódio do Bill e do Frank sobre a existência daquela cidade utópica, da maneira que foi, não da relação, não da existência dos dois, de sobrevivência diferente do jogo, da cidade em si, porque a série justificou como Jackson tinha que existir bem assim direitinho. Todos os pontos, né? É num lugar extremamente isolado, eles não podiam mandar sinal de rádio pra não ter como serem localizados. Nem convidando os outros por pra grupos chazinho. nenhum. E o Tommy não podia mandar sinal pro próprio irmão, né? Sim, porque era perigoso. E aí eles tinham essa questão do rio, eles tinham pessoas para patrulhar não só de dentro da cidade, mas rondas periódicas do lado de fora. A história da série, ele foi colocado em Jackson quando a comunidade já existia daquele formato. Tanto é que ele precisou seguir as regras do local. Fez todo sentido. Tanto no jogo quanto na série, é muito frisada a questão do Tommy também se arrepender do passado dele de matar pessoas inocentes. Não só da gente ver na série muito, a série ficou muito claro que a Maria sabia da fama do Joe, mas também do Tommy sentir culpa pelo que ele passou e viveu, como se o Joe ele fosse o responsável, de certa forma, pelo que aconteceu. Me dá a entender, tanto no game quanto na série, que na verdade ele, por ser mais velho, talvez por ter iniciativa, foi ele que delimitou a forma de sobrevivência. E o Tommy simplesmente seguiu aquele caminho, como a gente viu fazendo emboscadas, tal como a gente viu agora o Joe e a Ellie passando, e trazendo morte para as pessoas, para algumas pessoas que não mereceriam, com certeza. O Tommy se arrependeu. Diferente do jogo, além do Tommy se arrepender, ele joga a culpa um pouco pro colo do Joe. Tipo, eu fazia porque você fazia, a gente fazia. Tanto que a Maria faz a mesma coisa com a Ellie, né? Aí a Ellie até questiona, então o Tommy é muito inteligente, sabe? Nossa, passou muito assim. Nossa, Tommy chegou e fofocou tudo do Joe, disse que ele só seguiu, foi manipulado. Eu acredito que isso é uma saída dele, é uma válvula de escape ali pra ele se sentir menos culpado, porque claramente ele é muito culpado com as coisas que eles fizeram lá no começo. Até porque agora, como ele diz, ele descobriu uma nova forma de sobreviver. Sim. Então assim, nossa, a gente fazia isso como se fosse a única forma de sobrevivência e existe um outro caminho. Que na série, desde já, super deu certo. E a Ellie, quando ela chega lá, ela fica super assim, vislumbrada, é uma árvore de Natal, é luz, depois é banho, tem o cinema, só que você vê que a comida foi muito importante, ela tava morrendo de fome, só que esse encantamento não é suficiente, por exemplo, pra fazer com que a Ellie queira ficar. O tempo todo, quando ela tá no cinema, inclusive, ela tá procurando o Joe. Na parte da comida mesmo, ela fica super incomodada. As pessoas, a menina olhando pra ela. E confronta a menina, né? Tipo, como se fosse um bicho do mato, sabe? Você tá me encarando aqui. Porque ela vive no limite o tempo todo, né? Não tá acostumada com aquilo ali. Apesar de, quando na conversa o Joe meio que fala, Maria, por favor, queremos ficar em família. E o Tommy fala, não, ela é família, sabe? Estamos casados. A Ellie tem o congrats lá, o parabéns, e chega o Joe, dá o parabéns, ele todo emburrado assim, vai lá e parabeniza. Então, ela até tem um pouquinho mais de trato social do que o Joe, mas ela ainda é mais próxima a ele. Mas eu ainda acho que muito dessas partes a Ellie tem, diferente da parte com o Henry, que eu acho que foi genuíno, eu acho que ela foi meio irônica nesse congrats aí. Funcionaria também. De qualquer forma, eu achei uma cena de novo, do risinho, de comédia. Eu amo a interação desses dois. E assim, não consigo concordar nem justificar pessoas que estão é surreal, né? Estão até hoje reclamando de Bella Ramsey. Porque dele eu não vi ninguém reclamando. Porque a química dos dois assim, é sensacional. Eles funcionam pra caramba em tela. Muito, sabe? A dinâmica, as falas. Parece que eles estão mesmo convivendo aí nesse apocalipse aí seco. Infelizmente teve gente que até hoje não conseguiu eu nem vejo isso lidar, que fisionomicamente ela não é parecida com a Ellie do jogo, né? Mas reclamações à parte, o que tem de interessante também pra mim nesse episódio é que, de novo, vejam que tiveram várias mudanças, tanto na dinâmica do Tommy com o Joe, a conversa deles tem 2 momentos nesse episódio, diferente do jogo que é um momento só e mais franco. A Ellie sai com a Maria pra tomar banho, enfim, cortar cabelo, tem um diálogo que no jogo ela só faz referência ao diálogo, não aparece. E na série, nesse momento, os irmãos têm o primeiro contato em que o Joe fala que a Tess não morreu, que tá lá bem, não conta que a Ellie é imune, que ele não mostra aí suas fragilidades e tudo mais, é uma conversa totalmente diferente. Ao meu ver, o Joe tava
pronto pra contar tudo pro Tommy, mas ele acabou ficando com o pé atrás ali por conta do novo relacionamento dele. O Joe percebeu que o Tommy tava diferente, era uma outra pessoa, então ele ficou com o pé atrás ali até uma certa hora mais pra frente, que aí ele se sentiu seguro pra contar. É que, na verdade, ele nesse momento, ele vai conversar pra falar, Tommy, bora lá então pra Colorado, que é o lugar que você disse que tem a universidade, que deve ter ali uma galera estudando, médicos, cientistas dos vagalumes lá, e ele acha que o irmão vai, assim como nos velhos tempos. Ele fala, não vou não. Desculpa, mas não vamos, não vai rolar. Porque na série já joga o negócio do filho, ele já tá apegado àquela comunidade que tá plenamente formada, e esse encontro deles termina de uma forma terrível, e só vai acontecer de novo mais tarde, quando o Tommy vai atrás dele pra levar uma bota, que o coitado do Joe tá lá tentando arrumar uma sola que já foi embora. E nesse momento eu acho que o Joe já tá assim, tanto o Tommy com culpa deles terem brigado, porque o Joe também nem parabeniza a questão do filho, fala, vamos ver se você vai ser um bom pai ou não, né, claramente rancoroso e sem tato social, mas também porque o próprio Joe tava ali cansado, exausto. No então, limite, né? Quando o Tommy chega, ele já começa a falar, a menina é imune. Ele já começa nessa hora a jogar todas as verdades de forma que o Tommy não consegue mais negar. Aí ele fala como se sente incapaz das coisas que aconteceram durante o trajeto dos dois, o pânico que ele tá tendo, né, por conta desse medo de falhar. E ele fala que ele sonha, tem pesadelos, ele não sabe do quê. Mas que até ele fala, você teve de novo pesadelo, tava murmurando, ele não se lembra, mas ele acorda com a sensação de novo que ele perdeu alguma coisa. Então, esse sentimento de perda e o medo de perder novamente o acompanha o tempo todo. A tal ponto que ele, nesse momento, na série, ele nem fala de vamos juntos mais. É assim, Tommy, vai você. Sim, sim. Porque você é capaz e eu não sou. Enquanto tudo isso acontecia, a Ellie tava lá cortando o cabelo com Maria, falando, né, sendo confrontada como você adiantou pela Maria, ó, você não sabe com quem você tá andando. E ela que ele mata pessoas inocentes, eu sei, tô ligada. Só que eu não sou ingênua como talvez o seu marido tenha sido, não vou virar a mesma coisa. Mas ela também descobre sobre a Sarah, que é a filha do Joe, ela vê as datas, então vê que faleceu há muito tempo, e é algo que ela não sabia que ela vai usar mais à frente. Porque depois ela vai pro cinema e você vê que ela não consegue se concentrar olhando pros lados e, na minha visão, com a sensação de que ela pode a qualquer momento realmente ser abandonada, com a sensação de não pertencimento. Fala isso pro Joe depois, ela perdeu tudo e todos que ela conheceu e a única pessoa que ela tinha até então era o Joe. Por isso que ela sai e ela acaba escutando parte dessa conversa. Eu achei uma cena extremamente interessante porque mostra que ela não aceita nenhum tipo de questionamento. Ela tem muito claro na cabeça dela o tipo de relação que ela tem com o Joe. E aí a próxima cena, aí sim, é muito igual ao que a gente tem no jogo, que é o Joe entrando no quarto da casinha lá que tinham separado pros dois, e ela tá lendo um diário de uma pessoa que provavelmente é uma menina que morou ali, dizendo, nossa, era com isso que então as pessoas, as jovens, se preocupavam com o namorado, com não sei o quê. Acho que ela questiona e fala assim, o que você veio fazer aqui? Sabe, o que você tá fazendo aqui? Ela já lança a real logo assim que ele entra, né? Fica meio... fica surpresa, né? O que você ouviu? E ela já fala, ó, se você quiser me largar, vai embora, me larga. Ela começa a ser reativa. No jogo tem toda uma outra questão, pessoas que invadem, tem tiro, e Ellie foge, também por um contexto de achar que vai ser abandonada pelo Joe, mas numa relação, um diálogo mais direto. Não tem tantas idas e vindas em diálogo quanto aconteceu na série. Só que esse confronto é igual. Ela de novo se sentindo abandonada e dizendo pra ele, enfim, colocando até a filha dele no jogo, que ele acha que é mais adequado o Tommy a levar do que ela, e ela colocando que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Sarah, é o que ela queria dizer, e o Joe brecando completamente qualquer assunto sobre a Sarah. Eu acho isso super importante, porque nesse ponto, apesar de qualquer proximidade que eles estejam começando a construir ali, consolidando, ele não abre sobre a filha, que com certeza é o maior trauma dele. E a gente vê que o Joe não se abre mesmo com perdas, né? Tanto que ele não comentou até agora. Aliás, ele acabou de comentar com a primeira pessoa sobre a morte da Tess, e não é mostrado na série, mas no jogo, assim que ele chega em Jackson, o Tommy fala que ele guardou uma foto do Joe com a filha e dá pra ele de presente, né? Falar, guardei pra você, não sei o que e tal. E ele recusa, ele não aceita de jeito nenhum, porque é uma coisa que ele não supera. Ele não supera de jeito nenhum a morte da filha. Só que aí nisso o Joe ele é muito cruel com ela, dizendo que você não faz ideia do que é perder uma pessoa, e ela faz. Não foi ainda aprofundado, pelo preview do próximo episódio a gente vê que vamos ter flashback, aí sim uma parte muito importante será mostrada sobre o passado da Ellie, mas ela tá sozinha. Então claramente as pessoas que ela teve ao longo do caminho, até a Tess brevemente, ela perdeu.
E foi por isso que ela colocou ali pra ele, né, o quanto ela sempre foi abandonada ou perdeu pessoas e o único que restava era ele, que agora está a abandonando também. Depois a gente ter, como a gente já viu, vários momentos nesse episódio, ou mais de um, em que ela mostrava o quanto ele era importante pra ela, eu acho que isso foi importante pra ele sair e pensar depois sobre o que foi dito. Com certeza. A briga terminou aí porque justamente ela jogou na cara dele tudo o que ela precisava sobre ele não ser o único que perdeu pessoas importantes, só que ao mesmo tempo ela fala: você é a única pessoa que se importa comigo e que é importante pra mim, que não me deixou ainda. O que acontece é que no dia seguinte a Ellie tá ali pronta já pra esperar o Tommy a buscar, o Tommy vai buscar ela, ele deixou já um cavalo e experimentos pro Joe ir embora sozinho, como a gente falou na série, eles não seguiriam juntos, o Tommy iria separado com a Ellie, só que chegando nos estábulos, o Joe tava lá, de boa, preparando outro cavalo, o Tommy não entende nada, e ele fala: não, porque eu pensei aqui que a Ellie tem o direito de resolver, e ela já vai jogando tudo pra cima dele e vai, eu acho bonitinho, sabe? Eu fico assim, vendo essas coisas na série, eu acho uma fofura, porque, de novo, eu acho que a química dos dois super funciona, e ele tá ali super discreto, dizendo: eu acho que ela tem que escolher, não sei o que, ela já, vambora, eu quero você sabe disso, tá cansado, e os dois uma dinâmica diferente do jogo que funciona muito bem, porque no jogo não tem essa escolha, né? Eles decidem que vai ser assim, pronto. Sensivelmente, se a gente parar pra ver, mostram o quanto ele tá aos pouquinhos se abrindo. Ela pediu pra aprender a caçar e ele não tinha ensinado. Agora a gente teve um tempo deles atirando e ele ensinando pra ela e ele atirando no meio do asshole lá, bem no meio do alvo. Então, assim, são pequenos momentos, porque vocês veem que foi uma supressão gigantesca de novo. Eram semanas até chegar no local e a gente viu um micro trecho. Mas é um momento pra mostrar que algo que ele se negava a fazer antes com ela, agora ele faz. Ele começa a comentar com ela sobre coisas do seu passado, não é sobre a filha, mas é sobre o trabalho de construção que ele tinha, era como era o mundo, coisas que antes ele diria: não pergunta nada sobre mim, não quero falar. Eles começam a ter mais assuntos e diálogos de intimidade sobre, não sei que jogo que eles estavam falando, se era futebol americano, aquele negócio, como é que é o nome daquele negócio? Beisebol, não entendo nada de yards, não sei o que, mas enfim, ele explicando sobre coisas mundanas e num papo mais fluido, até eles chegarem em Colorado, que é onde vai acabar o episódio, de maneira muito mais suprimida do que no jogo. E aí o Joe finalmente se abre também nessa parte aí e fala que, na verdade, ele não queria criar ovelha nada, né? Que, na verdade, o que ele sempre quis, quando era mais novo, era ser cantor. Mas, ao chegar na cidade, o que acontece é que eles chegam no tal laboratório da universidade e tá esvaziado, quer dizer, tem vários só macaquinhos lá vivendo, que deviam ser experimentos, não sei, enfim. E estavam lá agora no laboratório. Eles acham o símbolo dos vagalumes, né, numa placa. Eles estavam lá, mas de novo saíram às pressas. E é diferente do que tinha no jogo, é diferente como eles coletam as pistas. Aí eles conseguem ver para onde provavelmente eles teriam ido num mapinha, que assim eles deixaram marcado: estaremos aqui, basicamente. Então eles têm um direcionamento, porém semelhante ao que acontece no jogo. Em certo momento eles veem que tem um grupo chegando muito menor, né? Muito menor, mas eles precisam fugir dali, vão no cavalo e tem um enfrentamento só, que chega um cara ali pra tentar os atacar, ele alerta e ele acaba ferindo o Joe e dá no que dá no fim. No jogo tem toda uma questão de atira, de foge, muito mais ação. Sempre falamos aqui que é por uma questão de gameplay, porque você precisa fazer alguma coisa. Mas tem algo que eu até comentei com o André no final desse episódio, que não é que me incomoda, mas me faz pensar. Porque o Neil Druckmann sempre bate nessa tecla que a série é sobre pessoas e não sobre infectados. Mas eles suprimiram 98% de infectados. Eu acho que até um certo universo. Ponto, como no episódio 4, que eles diminuíram drasticamente o número de pessoas que fazem emboscada nos dois ali, né, pra deixar mais realista e tal. Então certas decisões eles estão acertando muito, mas eu acho que chegou num ponto que eles estão tirando demais, sabe? Eu acho que aí tira o realismo. Por exemplo, qual o perigo de um mundo que você quase não vê infectados num caminho? É claro que existem as supressões, tem 3 meses que a gente não viu, tá? Mas eu acho que não faria mal também, não ia perder o foco da narrativa humana se você colocasse um ou outro momento a mais daquilo. Não ação por ação. Até porque é muito fácil, ficou tudo subentendido, sabe? A gente tem que ver ali na tela, o que aconteceu em 3 meses. Pode ter acontecido? Pode também não ter acontecido. Não vai ser igual,
porque é adaptação. Sim, não vai ser a mesma até experiência. Porque nem funciona. A gente vem comentando quase todas as reviews de episódio que não funciona, né? A gente tem que ficar redundante, tá, gente? Porque às vezes as pessoas não entendem o que a gente tá falando. Mas assim, não é que tem que ser igual, não é que tem que ser a mesma quantidade de ação, não é ação por ação. É só porque eu acho, já que a proposta deles é ser realista, é meio estranho que entre em vários prédios e entre em várias cidades e entre em vários locais, e exceto quando vem um formigueiro debaixo da terra, como no episódio anterior, ou seja, momentos extremamente pontuais. Que eu também tenho ressalva, a gente não comentou no episódio, mas eu também tenho ressalva em questão disso. Já que você falou de balanço, eu acho que fica desbalanceado eles só encontrarem o mundo de infectados ou nenhum. Eu acho que você pode falar de seres humanos, você pode falar de dramas, você pode falar de relacionamentos, apego, isso tá acontecendo o tempo todo, sem parecer que eu poderia construir minha cabana na beira de um rio e viver muito bem, obrigada. A gente comenta isso mais pra frente quando for fazer o balanço geral. A única coisa que eu queria comentar é que pra mim, a partir desse episódio, eu comecei a achar as coisas um pouquinho corridas. Mas o que acontece no final é que com o Joe lá muito machucado, eles conseguem escapar das outras pessoas, isso é importante, outras pessoas ficaram lá, a Ellie atirando pra eles não conseguirem seguir, mas ficaram vivos. E os dois vão embora a cavalo, o Joe apagando. E claramente ele tá perdendo muito sangue, é um ferimento que, como que ele vai sobreviver, fica a questão. E a gente vê que a Ellie já tem o aval ali e o Joe já confia nela mais pra usar a arma com mais frequência, né? Ela carrega a arma, então ela tem essa autonomia, ela não tá matando várias pessoas como acontece no jogo, mas ela já tem essa iniciativa de atirar contra e de proteção. Ela tá ali tentando proteger o Joe de qualquer maneira, mas é uma situação muito surreal. Como é que ela vai fazer sozinha no meio do nada, sem ajuda, pra cuidar de alguém que tem um ferimento gravíssimo na barriga? No jogo, eu acho o ferimento muito mais mortal, e apesar de ser uma cena muito mais dramática com o enfrentamento, se fosse igual ao jogo, eu ia dizer, não tem como ele sobreviver, porque ele cai de cima de um local ali dentro do prédio da universidade, em cima de uma estaca, um ferro? Parece um ferro. Aquilo lá tá cheio de tétano, então ele ia precisar de vacina, ele ia precisar de... O negócio passa das costas até a barriga, então vaza ele, aí não dava. Aí tem que colocar pólvora e acender. Tem que colocar, exatamente, tem que colocar direto quem no pegou caixão. a referência, pegou. Eu não peguei. Que isso, pô. Ah, o Rambo! Pelo amor de Deus. Mas contem aí, vocês, o que vocês estão achando, o que acharam desse episódio. Esperamos vocês em todos os próximos vídeos. Que, gente, olha, eu juro que a gente tá tentando trazer vídeo de outras coisas. Tá difícil. A gente tem na lista uns 300 vídeos pra gravar. No mínimo 6. É, e assim, a gente vai tentar essa semana, tá? Mas é que a gente tem vários outros projetos acontecendo. Se quiserem, sigam a gente nas redes sociais pra vocês saberem o que tá rolando. Mas em breve, em algum momento no futuro, vem aí vídeo de outros assuntos interessantes pra vocês também. Se quiserem deixar dicas e sugestões, a gente agradece. Que um momento, em alguma hora, eles vêm. Esperamos vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!